Convido o vereador Luiz Carlos para usar a liderança do PMD pelo tempo regimental. Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa aqui presente, amigos da TV Câmara. O primeiro assunto que a gente trata é um assunto mais ligado à parte da educação. Todos os jovens, só aqui no Rio Grande do Norte, mais de 127 mil jovens se inscreveram. E o Enem, mais uma vez, ocorreu o vazamento, mais uma vez as questões vazaram, não teve aquele quesito de segurança. E olha que eu já reclamei outras vezes aqui nessa tribuna, fiz até audiência pública do nosso mandato e como presidente da Comissão da Educação, onde eu já colocava que iam se gastar muito em segurança do Enem, ia gastar muito nessa parte de propaganda, como a gente vê aí, quase em rádio, em televisão, direto a propaganda do Enem, e eu colocava que o governo não tem logística para isso, não existia condição de fazer o que querem fazer com o Enem. Eu até disse que era muito modismo, alguns retores da universidade iam acompanhar, mas iam acompanhar por estar ligado à parte política. E o Enem não foi isso, o Enem foi criado em outra geração, até no governo do FHC, e era o principal para o Enem era a qualidade das questões, faziam quem queria. E nós, professores, todo ano, recebíamos questões maravilhosas nas nossas disciplinas, contextualizadas, onde se via até para a gente fazer uma revisão e dali até criar muitas questões e melhorar o nosso plano de aula. E hoje o que nós vemos é gasto um dinheiro absurdo e o Enem, mais uma vez, vazou as questões, né? No Ceará, teve simulado lá que tinha 9 questões iguais, com o mesmo desenho, as mesma contextualização, porque podia ser o mesmo conteúdo, mas era a mesma contextualização, os mesmos dados, do mesmo jornal, da mesma internet. O jornal O Globo, o pessoal estava fazendo a redação, começou a prova, quando deu antes de 2 horas da tarde, o jornal o Globo, né, até eu acho que faltou ética ao jornal, já colocou o tema da redação, quando os estudantes ainda estavam iniciando em sala de aula fazendo, e lógico que nós sabemos que isso podia chegar, de alguma forma, a favorecer quem ainda estava dentro de sala de aula. Na verdade, todo mundo ainda estava, porque só podia sair a partir das 15 horas. Então, eu acho que o caminho não é esse, inclusive as qualidades das questões estão melhorando, mas já foi bem melhores, né? Agora está havendo a retomada, mas não está como era do início. Então é importante que o Enem continue fazendo o seu papel como era, mas não substituir todos os vestibulares de todo o Brasil, que eu não vou falar aqui tudo sobre isso, porque nós fizemos aqui 2 audiências para fazer contrapontos a isso. E a realidade é essa daí, né? Eu vejo aí que no governo de Dilma, do PT, a cada um mês cai um ministro, eu nunca vi isso na história do Brasil, e era um partido que ia chegar para botar pessoas boas, que cobrava aqui a seriedade, que cobrava o não à corrupção, e o que a gente vê no governo do PT, o primeiro que caiu, quando Dilma ganhou, que saiu da sua casa para ir às ruas comemorar, era Palocci do lado dela, foi o primeiro que caiu. Então a gente fica com descrédito, a gente tem que se indignar, mas não pode se afastar da política, a gente tem que levantar a cabeça, procurar em quem votar de novo, errou, vota no outro, não tem vergonha de ter votado errado. Agora mudar, porque se deixar quem errar e quem está fazendo as coisas erradas, a gente consolidar isso, acaba dando como está tendo aí, ó. Se tivesse dado Lula logo quando ele criou aquele mensalão, não tinha chegado aí em Dilma e não está esses escândalos atrapalhando o nosso país a cada mês um ministro. Então, a gente tem que se indignar, mas não pode se afastar, porque lembre-se, o mal político, ele não quer que você vote não, por ele o voto não seria obrigatório não, seria facultativo e ele até escolhia quem podia votar para os dele ir votar e eleger ele. Então o mal político, ele quer que a gente se afaste da política, mas se você se afastar, vai ficar mais gerações e geração na mão deles. O que a gente tem é que acompanhar um pouquinho, procurar assistir uma TV Câmara, um TV Senado, ver quem é quem e procurar escolher as pessoas que você tenha convicção. Agora nós não podemos nos afastar. E eu não podia deixar de, como educador, como aluno de escola pública, que foi minha vida toda, deixar de falar aqui sobre essa parte do Enem. Outra coisa no nosso partido, o ministro Garibaldi, né, que era do nosso partido, um dos melhores ministros lá no governo de Dilma, né, reconhecido aí nacionalmente, fazendo um bom trabalho, vai também inaugurar uma agência esse final de semana aqui na cidade do Apodi, na minha cidade lá natal, né, Apodi aqui no Rio Grande do Norte,
nesse sábado, estaremos lá ao lado do ministro, e também dia 18 nós estaremos fazendo um grande encontro do PMDB aqui no América Futebol Clube, onde vamos mais uma vez ratificar a candidatura do ex-vereador, 4 mandatos, e hoje deputado estadual Hermano Moraes, onde o PMDB de Natal, até pelo espaço que ocupa hoje, pela força que tem a nível de Brasília, né, com o deputado Henrique Eduardo Alves e com o senador Garibaldi, nós sabemos que é importante ter força lá em Brasília, e o PMDB não podia deixar de lado, de não ter uma candidatura, de pelo menos ser uma alternativa para a cidade do Natal, porque tivemos Carlos Eduardo, que quem acompanhou viu o que veio o Micarla, perturbou, piorou tanto que até melhorou a gestão de Carlos. E agora nós temos a oportunidade de colocar uma alternativa para Natal, e que Natal escolha, tem a opção para não ficar só entre 2 espaços. Vem um, volta, o outro não deu certo, botou um novo que não tinha experiência, que não tinha conhecimento, aí volta o antigo. E aí nós vamos ficar nessa história. E se você parar aí, teve aí o PSB 20 anos governante da cidade de Natal, e colocamos um novo, né? A Micarla errou, muda. Agora, o PMDB ele tem o seu discurso, porque ele sabe que necessita de forças lá em Brasília, que ali é um mundo, é um contexto grande, é difícil de procurar, de conseguir espaço ali dentro, e já que os nossos representantes do PMDB aqui, que estão em Brasília, que é Henrique Eduardo Alves e Garibaldi, conseguiram abrir esse espaço, e hoje tem essa influência, então o PMDB não pode não pode tirar o braço da seringa, tem que ter sua candidatura própria. E dia 18 de novembro, nós convidamos aqui os simpatizantes, eu como presidente do PMDB, para que compareçam ao América Futebol Clube, onde nós teremos, né, um encontro, e vamos, como nós dizemos, ratificar nesse encontro a pré-candidatura na cidade de Natal, para no próximo ano fazer as devidas convenções eleitorais. Eu também queria convidar, já que tivemos agora que vamos com metade do tempo, usando o mesmo tempo do vereador Ranieri Barbosa utilizou, que a nossa audiência pública, dia 10 de novembro, sobre educação, com a presença da promotora de educação do município, né, a Zendeide Ferreira, vai estar aqui, onde nós vamos mostrar todos os débitos que houve na parte de Micarla. Nós vamos mostrar que chegou, a Micarla recebeu recurso, ela recebeu, não é que não faltou recurso, o recurso chegou, Micarla tinha obrigação de colocar na educação, e ela não colocou, e chegou a esse desvio de 48 milhões, foi aberto o inquérito chegou no seu ponto final, foi feito um termo de ajuste de conduta, onde assinou Micarla de Souza, o do planejamento, que é lá do Rio de Janeiro, que chegou por aqui, o Luna, e o Walter Fonseca, né, os 3 assinaram, e nós vamos ver se houve esse repasse, e se não, só cabe agora aqui ação em civil, e lógico, como vereador, nós vamos pedir o impeachment nessa casa, se a prefeita não honrou os compromissos. E nós vamos receber, no dia 10 de novembro, já um relatório, onde foi feito ou não esse depósito, porque a gente não pode brincar com a educação, ainda mais com a educação das crianças. Como eu disse, eu que estudei escola pública desde criança, a gente sabe como, se a gente for maltratado, é muito fácil a gente desviar daquele caminho e ir para um caminho errado. Então, é importante que se a gente descuidar dessas crianças agora, vai perder uma geração, e a gente não pode descuidar 4 anos aí da prefeita Micarla. Então, já que provocamos, o Ministério Público também fez um excelente trabalho, e nós provocamos aqui em audiência pública e tudo, esse inquérito chegou ao ponto final, e nós vamos fazer aqui um relatório de como está toda a real situação da educação, inclusive com a parte dos relatórios e com a parte dos repasses que teria que ser feito. E aí nós vamos ver se a prefeita Micarla e seus secretários honraram ou não, se não, vamos partir direto para ação civil, onde responda pelas improbidades administrativas. Então, senhor presidente, eu queria finalizar, vereador Ranieri Barbosa, lembrando que nós estamos todas as noites, a partir das 20 horas, na TV União, canal 22, TV a cabo, né, com os aulões do professor Luiz Carlos, são aulas que vão até o início de dezembro, fizemos todas as revisões agora do Enem, e estamos continuando aí uma reta final, uma revisão, todas as noites às 20 horas. E também, quem não tem TV a cabo,
pode acessar também o nosso site, o nosso blog e assistir ao vivo, né? É só botar lá no blog do professor Luiz Carlos Noronha, Luiz com S, vocês acessam, e lá tem mais de 700 aulas gratuitas, não só minha, de Física e de Química, mas de alguns dos melhores professores de Natal, de todas as disciplinas. Então, nós estamos lá, e eu queria agradecer que nós ultrapassamos essa semana mais de 517 mil acessos, 517 mil acessos aos nossos alunos. Finalizar e agradecer aqui também a essa casa que aprovou um projeto que hoje nós temos a parte de linguagem de sinais, vocês estão acompanhando aí pela telinha, né, passando agora, onde também as pessoas que têm necessidades especiais também vão acompanhar a política, e aí a gente coloca um novo segmento que vai também estar acompanhando o que está ocorrendo nessa casa. E eu fico muito feliz, foi uma luta no meu mandato nessa casa, coloquei projeto, foi muito discutido, mal entendido nessa casa, depois o meu projeto não teve os trâmites legais, Maurício Gugel entrou com um projeto igual, e aí ele andou, e a gente, para o bom funcionamento, subscrevemos, não queremos ser pai de nada, o que nós queremos registrar aqui é que nós lutamos no nosso mandato por isso, e é mais uma conquista que a gente fortalece esse poder, que eu vim aqui para ser um legislador, para fortalecer o poder legislativo, doa quem doer, e é isso que eu tento fazer aqui, em nome daqueles que acreditaram na minha pessoa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador professor Luiz Carlos.